Você sabe o que de fato faz um planejador de manutenção? Esse talvez é um dos temas mais comentados no mundo da manutenção sobre o que de fato é ou não é uma atribuição de um planejador de manutenção. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a minha visão sobre o que é ou não atribuição de um bom planejador de manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da DGTeles e no vídeo de hoje eu vou te falar o que é ou não é uma atribuição de um planejador de manutenção. Bom, para eu te falar o que de fato um planejador de manutenção faz, eu tenho que te falar o que é o planejamento da manutenção. O planejador ele gerencia os planos de manutenção, bem como os recursos necessários para executar cada atividade dentro do plano. Então, vamos entender o que compõe um bom plano de manutenção. Um bom plano de manutenção ele tem que responder 5 perguntas básicas, tá? Essas perguntas são: primeiro, o que vai ser feito? Então você tem que pegar lá o plano de manutenção e entender o que vai ser feito, qual que é a atividade. Segunda pergunta, por que essa atividade vai ser realizada? Qual o motivo daquela atividade estar dentro do plano de manutenção? Como fazer essa atividade? Quando eu falo esse como, é o procedimento de manutenção, um passo a passo explicando para o manutentor como ele vai fazer essa atividade, com início, meio e fim, tá? Então, a pergunta mais importante dessas 5, eu diria que seria esse como fazer, que são os procedimentos de manutenção. Se você não sabe como elaborar um bom procedimento de manutenção, aqui no nosso canal nós temos um vídeo só falando sobre procedimentos de manutenção. Quarta pergunta, quem vai fazer? Esse quem vai fazer não é necessariamente o nome da pessoa, porque ao longo do tempo você pode ter algumas variações dentro da equipe. Esse quem vai fazer, por exemplo, é a habilitação, o cargo daquela pessoa que irá fazer aquele serviço. Então, por exemplo, nesse serviço eu preciso de um mecânico sênior, nesse serviço eu preciso de um mecânico nível 3, nesse serviço eu preciso de um eletromecânico nível 2, eu preciso de um eletricista e um mecânico nível 4. Esse tipo de coisa. Então, dentro da sua estrutura de manutenção, você vai definir quem vai fazer de acordo com a habilitação. Quinto ponto, com o que vai fazer. Também é muito importante que essa pergunta seja respondida com riqueza de detalhes. Com o que vai fazer é o seguinte: quais materiais ele vai precisar, aquela pessoa vai precisar, quais ferramentas, quais são os procedimentos para que ele possa fazer aquele serviço, quem que ele tem que consultar. Então, tudo que ele precisa de fato de recurso para fazer aquele determinado serviço. Então, o planejador ele tem que ser uma pessoa que tenha condições de responder essas 5 perguntas, porque o planejador ele não pode perder muito tempo indo atrás de outras pessoas para responder essa pergunta dentro do gerenciamento que ele vai fazer dos planos de manutenção. Então ele tem que entender da atividade, ele tem que ser uma pessoa com um perfil técnico que entenda da atividade, tá? Ele tem que conhecer a equipe para poder dimensionar, para falar quem que vai fazer cada atividade ou não. E ele também tem que conhecer, de fato, a atividade para falar com o que essa pessoa vai fazer. Então, é óbvio que pode ser que, com o passar do tempo, ele tenha que consultar e deva consultar o pessoal que executa a manutenção para entender melhor da atividade e poder cada vez mais melhorar esses planos, uma vez que o plano de manutenção ele não é algo estático, ele não é fixo, ele sempre tem que ser melhorado e revisado com o passar do tempo. Então, o primeiro momento é entender essas 5 perguntas. O planejador ele tem que conhecer de fato essas 5 perguntas e fornecer a resposta para essas 5 perguntas. Agora vamos falar do perfil do planejador. O que esse planejador tem que ter no seu perfil? Quais são as principais características para ele executar um bom trabalho? Primeiro e mais importante, planejador é trabalho técnico, então ele tem que ter um perfil técnico. Muitas pessoas cometem o erro e o engano de achar que um planejador é um trabalho administrativo, é um perfil burocrático. Não, não é um perfil técnico. Eu costumo dizer que os melhores planejadores que eu já encontrei em campo são pessoas que vieram do chão de fábrica. Então, um mecânico que foi promovido, um eletricista que foi promovido, porque essas pessoas já conhecem o processo de produção, elas já conhecem as máquinas, as instalações, elas já conhecem os trabalhos que vão ser feitos e fizeram esses trabalhos. Então, toda essa experiência com execução pode ser fortemente aproveitada no momento do planejamento. Segundo ponto, o bom planejador ele pratica 2 coisas essenciais. Primeiro, Gemba, segundo, Genbutsu.
Que isso? Gemba, ir até campo, ir onde as coisas acontecem. Genbutsu, entender o fenômeno. Então o planejador, lembrando que a gente está falando dos bons planejadores, são aqueles que passam em média 70% dentro de uma sala e 30% no campo, entendendo como as coisas estão acontecendo. É no campo onde tudo acontece, é no campo que ele vai ver se o trabalho dele, se o planejamento que ele fez está sendo bem executado ou não. É no campo que ele vai conseguir a empatia dos mecânicos para poder sempre receber informações com maior riqueza de detalhes. Então é lá que ele tem que estar pelo menos de 30% a 40% da sua rotina. Terceiro ponto, o planejador ele tem que ter uma visão projetada para os próximos 60 a 90 dias. Que é isso? O que o planejador está fazendo hoje, o trabalho do planejador que ele está realizando hoje, é o que a equipe vai fazer daqui, em média, 90 dias. Porque o bom planejador sabe que a cada hora que ele aplica, que ele investe em planejamento, retorna em média 5 horas de economia na execução daquela atividade. E essa proporção também vale para dinheiro. A cada R$1 investido em planejamento hoje, nós conseguimos recuperar aí de economia em média de R$5 no momento da execução. Então, o quanto antes, um período ótimo para começar esse planejamento mais detalhado das atividades, seriam aí em média de 60 a 90 dias. E o bom planejador já sabe e faz esse tipo de coisa. Um outro ponto é o seguinte. O bom planejador ele tem uma curva de aprendizagem acelerada. Que é isso? Isso pode ser muito subjetivo, né? Mas a todo tempo estão surgindo novas metodologias, tanto de execução da manutenção, metodologias de planejamento, metodologias de priorização de serviços. Os nossos equipamentos, o nosso processo está mudando. E o planejador ele tem que ser uma pessoa que tem que ter uma cabeça dinâmica, não pode ser uma cabeça estática. Então ele sempre tem que estar procurando qual a melhor forma de fazer aquele serviço que ele planejou. Então, um exemplo, eu fiz um trabalho hoje, planejei um trabalho hoje, a minha equipe executa esse trabalho amanhã, essa ordem de serviço volta para o PCM. Quando o planejador for planejar esse serviço novamente, a visão que ele tem que ter é a seguinte: como que eu posso melhorar o meu planejamento para eu melhorar esse trabalho no momento da execução? Então, seja otimização do tempo, seja otimização do recurso, seja otimização da equipe, não importa. O planejador ele sempre tem que ter essa visão de melhoria contínua para poder atualizar trabalho por trabalho no momento que ele for refazer esse planejamento e melhorar esse recurso. O planejador ele é 100% estratégico no momento do planejamento e controle da manutenção. Então, a partir do momento que o planejador tem essa visão, num período aí de curto a médio prazo, já é possível nós sentirmos financeiramente, principalmente, o impacto desse profissional dentro do setor de manutenção. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 2 links. O primeiro link vai te direcionar para um artigo que mostra a atribuição do planejador de manutenção de uma forma bem detalhada. O segundo link é para você fazer o download gratuito de um e-book que se chama Os 10 Mitos do Planejamento e Controle de Manutenção. Também te convido para se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. O YouTube, dessa forma, entende que você gostou desse conteúdo e sempre que tiver novos vídeos, ele irá te notificar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.